Você já percebeu na prática como é viver a palavra de Deus e não viver diante de uma tribulação? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença conosco. Cada vez mais podemos nos aprofundar naquilo que é a palavra do Senhor. Hoje quero pegar com vocês Mateus capítulo 7, versículo 21, depois do versículo 24 ao 27. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. É interessante porque o Senhor já nos chama a atenção que não é simplesmente dizer que Ele é Senhor, Senhor, da boca para fora, ou seja, expressar isso, eu creio em Deus, eu acredito no Senhor, mas na prática não acontece nada, os valores não estão ali enraizados, né? Hoje nós precisamos ter valores enraizados dentro de nós. Dou um exemplo, a palavra de Deus, ela nos chama a amar os nossos inimigos, a fazer bem aqueles que nos odeiam, nos perseguem, né? Bem dizer aqueles que nos caluniam. Só que se nós não colocarmos em prática esta palavra, vamos vivendo sobre outros alicerces. Então, temos uma pessoa próxima, um colega, pode ser um colega de trabalho, um amigo aí da tua comunidade, e assim por diante, e de repente esse amigo, este colega, ele se afasta, ele não te dá mais atenção, ele começa a dizer palavras duras contra você, te inventam algumas mentiras. E aí o que acontece? Se nós não estivermos enraizados, nós ficamos afetivamente abalados com isso. É lógico, isso abala-nos normalmente, mas eu diria afetivamente no sentido de que vamos ali percebendo uma certa ingratidão daquela pessoa, uma certa mentira, uma artimanha. E quantas vezes isso acontece em realidades, por exemplo, de casamento? Você vai percebendo, de certa forma, ali uma decepção com aquela pessoa que você escolheu, não era bem aquilo que você pensava, ela não está te tratando como te tratava quando você era namorada dele. Então, o que acontece dele ou dela, né? Voltamos aí, né? Ele não está te tratando quando você era namorada dele ou quando você era namorado dela e assim por diante. O que você percebe? Que o afeto, o carinho não está sendo vivido. Mas a palavra de Deus te chama a amar com gratuidade. Se você alicerça a sua vida nesse ponto de um amor gratuito, de um amor que sabe esperar, que é paciente, que tudo suporta, então o que acontecerá? Essa dificuldade ali no casamento, essa dificuldade naquele relacionamento com aquele amigo, elas não vão abalar você tanto, elas não vão ficar fazendo com que você repense todo o seu casamento, que você tenha desejo e cabe até mesmo concretizando uma separação ou um afastamento daquele amigo. Por quê? Porque você está alicerçado sobre aquilo que é a rocha. Os ventos estão soprando, os problemas estão acontecendo, mas você está firme. A casa pode até balançar um pouco, mas ela não vai cair. Por isso, quando nós vamos enraizando a palavra de Deus na nossa vida, ela tende a formar em nós uma pessoa mais estável. Esse vai e vem que muitas vezes nós vamos percebendo na nossa vida
é uma falta de um alicerce. Ah, Padre, meus afetos, meus desejos vão e voltam. Ok, pode até ir e voltar, podem estar entusiasmados um dia, ruim outro, isso faz parte da vida. Porém, a tua atitude concreta é que mostra se você está alicerçado na palavra ou não. Se você age segundo a palavra ou se você age segundo os critérios do vosso desejo. E se você age assim, vamos dizer, é como ondas do mar que vão e vêm, e dessas justamente o espírito foge, porque não pode se abrigar numa alma tão inconstante. Então peça a Deus esta graça. Perceba a palavra sendo enraizada em você, e a principal consequência que você vai observar é uma pessoa com uma fortaleza maior, uma pessoa mais estável, embora as enxurradas, embora a chuva, os ventos continuem a soprar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.